Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dia 3 de março, terça-feira. Vamos começando aí, dando prosseguimento à nossa semana, comecinho de mês. Ontem a rodada estava muito limitada, tinha poucos jogos. Hoje a gente tem vários jogos, começando 9 horas da noite, terminando 1 hora da manhã. São os horários que os jogos se iniciam. Deixe seu like, se inscreve no canal, lembrando que tem um mod de 10 para vocês aqui no link fixado ou na descrição. Uma múltipla de 10 multiplicando por 10 vezes o valor que você colocar. Recomendo o troco do pão, tá? Um valor que você possa perder e aposte com responsabilidade. Vamos que vamos. Primeiro jogo, Charlotte Hornets contra a equipe do Dallas Mavericks, cara, e aqui não tem muito pra onde correr, tá? Isso porque a equipe dos Hornets joga em casa, tá numa boa sequência, são 4 vitórias consecutivas. E se você for pegar o retrospecto aqui da equipe do Dallas, cara, são 15 jogos e 13 derrotas, tá? Então realmente não tem credencial, os principais jogadores estão lesionados, tá? O Cooper Flag, o Kyrie Irving, o Derrick Lively, que é o pivô, também tá lesionado, P.J. Washington, então assim, perdeu agora o Naj Marshall também, então é bem complicado pro Dallas aqui. Eu vejo uma vitória bem tranquila da equipe dos Hornets, honestamente. E assim, eles estão ganhando muito bem, cara. Essas 4 vitórias aqui que eles conseguiram, todas foram por uma margem bem grande, todos eles ganharam por 10 ou mais pontos de diferença. Essas equipes elas já se enfrentaram nessa temporada e foi vitória da equipe dos Hornets, tá? Ambos confrontos, então eu não tenho outro motivo para acreditar a não ser a vitória da equipe dos Hornets. A única coisa que eu destaco aqui é que a equipe do Dallas marca um pouco mal as bolas triplas, né? Então você vê aqui que teve um certo jogo que o Conlupel fez 8 bolas de 3 contra essa equipe do Dallas. Então se você quiser um palpite de jogador, eu pegaria os pontos do Conlupel, tá? Eu acho que é um cara assim que pode trabalhar essa bola tripla, que realmente é o principal fundamento dele, mas eu destaco que eu tenho um certo receio quanto a blowout, tá? Acho que sim, pode ter blowout, a gente viu alguns jogos ontem principalmente, então todo cuidado é pouco. Eu acredito que o único valor aqui é a vitória dos Hornets para complementar uma dupla e tudo mais, pegar um handicap negativo ali, fechou? Próximo jogo, Cavaliers e Pistons, e aqui eu preciso de destacar que essa equipe do Cavaliers cara, assim, como é que eu posso dizer? Eles jogaram agora dia 27, né, Cavaliers e Pistons, então jogando agora dia 3. Só que assim, o Donovan Mitchell muito possivelmente não joga, mesmo se jogar vai estar muito baleado, acredito que não jogue. E o James Harden também não está inteiro, cara. A equipe dos Cavaliers sofreu para ganhar da equipe dos Nets aqui. Você vê que tiraram a diferença mais ali no último quarto. E muito porque o Nets está tancando. Mas a equipe dos Cavaliers deu uma certa caída de rendimento. Perdeu para os Bucks e tudo mais. E a equipe dos Pistons, que não tem nada a ver com isso, já ganhou dos Cavaliers nos últimos 2 confrontos. E na minha opinião, chega mais forte. Por quê? Sem desfalque nenhum. Até os jogadores estavam cumprindo suspensão que o Isaiah Stewart e o Jalen Duren jogam este confronto. Enquanto a equipe do Cavaliers, o Mitchell possivelmente não joga. E, cara, mesmo se jogar, o James Harden não tá 100%. Ele teve uma lesão na mão e chegou a perder um jogo ou outro aí mais recente. Então, pelo momento e tal, tudo mais, eu pegaria a situação da vitória da equipe do Detroit Pistons, tá? Agora, quando você fala em jogador, cara, é muito difícil a gente não virar os olhos para o James Harden num jogo que o Donovan Mitchell não joga, tá? Assim, apesar dele estar lesionado e tal, você vê aqui contra o Brooklyn Nets, que foi o jogo mais recente da equipe do Cleveland Cavaliers, ele foi o cara que do time ficou mais tempo em quadra, foi o cestinha e quase fez um triplo-duplo. Então o PRA, ponto rebote, assistência do James Harden não tem como não considerar, tá? Na minha opinião, mesmo que ele tá com a mão, na minha opinião, tá com a mão meio zoada ali, acho que não tá 100%, eu acho que sem o Donovan Mitchell criou uma necessidade absurda no Harden, que vai ter que comandar esse ataque aí, entendeu? Então o que eu pegaria aqui é a vitória da equipe de Detroit, que na minha opinião chega mais completa, com o time mais inteiro, e os pontos de resistência do James Harden, pela ocasião do Donovan Mitchell não jogar, mas claro, desde que o Donovan Mitchell não jogue, tá? Próximo confronto, Orlando Magic e Wizards, eu acho que um confronto muito tranquilo, talvez o mais tranquilo. A equipe do Wizards jogou ontem, né, perdeu para a equipe do Houston Rockets, então vai viajar para Orlando, e vai pegar a equipe do Magic, que tá mais descansada e tudo mais, lá na casa dos caras. Cara, complica muito aqui para a equipe do Wizards, né? Então eu realmente acho que tudo a favor do Orlando Magic tem valor. Tudo mesmo, assim, no sentido de ganhar intervalo final, handicap negativo e tal. Eu destaco, cara, o banqueiro aqui, tá? Eu destaco o banqueiro porque eu acho que é um jogo que o banqueiro pode sim, mesmo assumindo o risco do blowout. Você vê que a equipe do Wizards, cara, ela é uma equipe que alguns jogos ela até vende caro. Por exemplo, contra o Rockets ontem eles perderam, mas foi um jogo competitivo, a diferença ficou em 5 pontos. Então o blowout contra o Wizards ele é um pouco mais precavido. Eu acho que o banqueiro bate a linha limite de PRA de pontos, rebotes e assistência. Lembrando que o Anthony Black não joga, então tudo indica que o Jalen Suggs vai ser o armador titular. Então eu acho que vai desafogar um pouco pro banqueiro ali. Eles vão jogar numa formação mais dependente no banqueiro, porque o Anthony Black desafogava muito e o Franz Wagner desafogava muito. Agora que tá sem os dois, eu acho que a bola vai ser muito concentrada no banqueiro. E você vê, cara, que assim, no último jogo do Magic ele foi pro lance livre 16 vezes, cara. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Você vê que ele tentou, ele teve 5 arremessos convertidos só na partida inteira. A maioria dos pontos realmente foi da linha do lance livre. Então eu vejo pontos, rebotes e assistência do Paulo Banqueiro com muito valor. Lembrando que ele inclusive fez duplo-duplo no último jogo.
tá? Então, meus dois palpites aqui seriam pontos, rebotes e assistência do Paulo Banqueiro. E tudo favorável ao Magic, cara. Magic ganha intervalo no final do jogo, a gente quer pro negativo Magic e tudo mais, tá? Miami Heat Brooklyn Nets, cara, é um outro jogo também que não tem muito como a gente fugir. Acho que a vitória do Miami Heat é iminente, né? Joga em Miami, a equipe do Brooklyn Nets, se a gente for pegar aqui nos últimos 15 jogos, perdeu 12, só ganhou 3. No último jogo entre Nets e Heat, deu vitória do Heat também. Jogo lá em Miami, cara, pra mim, assim, são duas equipes que vivem momentos opostos, né? A equipe do Miami Heat é muito importante que vença também, porque caso vença, pode subir uma posição para uma eventual vaga nos playoffs, né? A equipe do Philadelphia que vai pegar um confronto difícil que a gente vai analisar depois, mas eu acho que a equipe do Heat faz o dever de casa, vence e vence bem. Palpites de jogadores, cara, eu pegaria o Jaime Jaquez Jr., né? O jogador mexicano, porque mesmo em caso de blowout, ele é um cara que pode sim jogar os seus minutos a mais ali, entendeu? É um cara da rotação, não titular. Então eu pegaria sim os pontos rebotes assistentes do Jaime Jaquez Jr., eu acho que é um jogo que ele pode sim ser melhor aproveitado, tá? Lembrando, todos os melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, tá, galera? De esportes americanos, link pra você adquirir tá aqui na descrição ou através dos comentários. Por lá envio várias dicas e bilhetes prontos. Cara, os palpites que eu mesmo faço. É um grupo selecionado que você vai receber palpite todos os dias, analisados, não somente da NBA, mas da NHL, da NFL, da Major League Baseball. Tem tênis rolando agora, que vai começar o Indian Wells, que é uma competição da ATP. Então, meu irmão, tá tudo filtrado, você vai receber todo dia no seu celular, no seu aparelho eletrônico, todas as melhores entradas, com o link e o bilhete pronto, mastigadinho pra você. Então, se você quiser aumentar seus ganhos aí nas bets de esportes americanos, o grupo VIP tá na descrição dos comentários, fechou? Toronto Raptors contra o New York Knicks. Cara, eu preciso destacar uma coisa, tá? Há muito tempo eu não via uma equipe ganhar da equipe dos Spurs igual a equipe do Knicks ganhou. Cara, a equipe dos Knicks ganhou e ganhou bem, botando mais de 25 pontos de frente. Assustador. Da forte equipe do San Antonio Spurs. E mais que isso, Knicks e Raptors, cara, se enfrentaram 3 vezes na temporada e todos os 3 confrontos foi vitória Knicks. E foram vitórias, assim, esmagadoras, por 15 ou mais de diferença. Então eu acho que o jogo não casa. Dado que o Anthony Towns conseguir segurar ali o Scott Barnes no garrafão. O Jalen Brunson ser um cara muito difícil de ser marcado. Que dos Raptors não tem um defensor, assim, de um contra armadores que partem em velocidade no mismatch. Então eu gosto da vitória do New York Knicks. Como eu disse, 3 confrontos, 3 vitórias da equipe dos Knicks, por 15 pontos ou mais. Então não casa o estilo. A equipe dos Knicks, na minha opinião, vem de ser o melhor jogo na temporada, defensivamente. Frear essa equipe dos Spurs para 90 pontos é absurdo, e eu realmente destaco isso porque, cara, essa equipe dos Spurs vinha de uma sequência de vitórias absurda, eram 9 vitórias seguidas, vou repetir aqui na verdade, eram 11 vitórias consecutivas até parar na equipe dos Knicks, que jogou o Ibanema, jogou geral. Então pra mim essa equipe dos Knicks chega forte, eu pegaria a vitória deles. Se você quiser um palpite de jogador, eu pegaria assim os pontos do Jalen Brunson, linha de 24, 25, ele geralmente fica em torno. Que dá pra pegar, geralmente eu pego ali, né, Knicks vencer, de lembrança pontos e tal, sempre abro alguma coisinha. Então a vitória dos Knicks e os pontos de lembrança são 2 palpites que eu consideraria aqui. Bulls e OKC, cara, aqui, né, a gente tá falando da melhor equipe da NBA, né, pelo menos em termos de campanha, contra a equipe do Chicago Bulls, que assim, a equipe do Chicago Bulls nos últimos 15 jogos são 13 derrotas, e cara, desde a troca, né, desde o período da trade deadline, foi a primeira vitória dos Bulls agora no dia 1 contra a equipe dos Bucks, que está completamente churrascada, a grande verdade é essa. Então assim, eu gosto da vitória do KC aqui, acho que eles fazem o mínimo para ganhar. Último jogo contra do Bulls e OKC nessa temporada ainda não aconteceu, né? Falta ainda. Uma é da Conferência Leste e outra da Conferência Oeste, mas cara, quando você pega um time que tem 2 vitórias nos últimos 15 contra o líder da temporada, é muito difícil você ir contra o OKC, cara. Eu acho que assim, mesmo se o OKC vier desfalcado, eu acho que os jogadores ali da rotação seguram a bronca. Acho que é um jogo muito bom pro Chet Holmgren, tá? Linha de pontos, rebotes e assistência do Chet Holmgren. Acho que é um jogo que ele vai ter muito espaço no garrafão, que tá sendo jogado, salvo engano, com o Jalen Smith de titular, né? Vou só confirmar aqui. Estão jogando o Yabusele de titular, né? E aí você tem na rotação outros jogadores. Cara, pra mim não dá. Se você pega ali o Chet Holmgren contra o Yabusele, é mais alto, é mais rápido, é mais explosivo, não dá. Então eu pegaria a vitória do Oklahoma e eu pegaria os pontos, rebotes e assistência do Chet Holmgren, contando que ele vai ter vantagem no mismatch contra o Yabusele, naquele duelo de centers ali, né, na briga pelos rebotes e tudo mais. Timberwolves e Grizzlies, próximo jogo, lembrando, entra no nosso grupo 100% gratuito do Telegram, de esportes americanos, tá, galera? Muito importante que você faça parte, viu várias dicas e bilhetes prontos. Nós temos o grupo VIP sim, mas nós temos o grupo gratuito também, faça parte, 100% de graça, link tá na descrição ou nos comentários. Timberwolves e Memphis Grizzlies, cara, esse jogo fica até difícil de operar, porque a odd tá bem esmagada, né, tá a odd 1.13 pro Timberwolves, o Grizzlies tá pagando uns 7 ali, cara, a equipe do Timberwolves não tem desfalque nenhum, enquanto a equipe do Grizzlies
tem quase 2 times aí de lesões. Cara, difícil demais. A equipe do Minnesota joga em casa, são 7 vitórias nos últimos 10. E a equipe do Grizzlies, apesar de 22 vitórias, foi contra Pacers e Dallas, que não dá pra considerar muito. O que eu destaco aqui, cara? Risco de blowout enorme, não sei nem se vale a pena operar em jogadores, mas assim, essa vitória do Timberwolves é importante para eles, né? Eles estão perto de chegar à marca de 40. Você vê que tem 3 times, né, com 38 vitórias, então da terceira ou quinto lugar está bem disputado, né, dentro dessa zona de playoffs. Então eu acho que a equipe do Minnesota Timberwolves vence e vence bem. Então ao invés de eu pegar um handicap negativo ou pegar um intervalo final, eu vou pegar o over pontos da equipe do Minnesota Timberwolves. Eu acho que o Timberwolves vem para anotar mais de 120 aí nesse confronto, cara. Minha opinião é essa. Não vou pegar palpite de jogadores, o risco do blowout é enorme, enorme. A equipe do Memphis vem bem desfalcada mesmo. E assim, a equipe do Timberwolves vem de um excelente jogo contra o Denver lá no Colorado, na casa dos caras. Né, que assim, foi um jogo muito coletivo, cara. Por que eu não gosto de estar pegando palpite de jogador aqui? Você vê que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 caras passando de duplo dígito, entendeu? Então realmente essa equipe do Timberwolves aí tem tudo pra estar desempenhando ali um basquete muito coletivo e é o que tá dando certo pra eles. Próximo jogo, Sixers e Suns, cara. E esse jogo, acho que é um problemaço pra equipe do Sixers, né? Vai ter que jogar com o André Drummond de pivô. Pô, o Jorge Embiid tá fora, né? Tiveram que chamar alguns jogadores da G-League ali pra estar complementando a rotação. O time do Sixers é aquele jogo bem previsível. Depende sim, né, do Tyrese Maxey estar inspirado. Fizeram algumas trocas da trade deadline que não deu pra entender. Mandaram o Jared McCain lá pra equipe do Oklahoma. Equipe dos Spurs, né, cara, que apesar de vir de um jogo que eles jogaram mal contra a equipe dos Knicks, né, mas perderam lá no Madison Square Garden, que não é nenhum demérito, mas, cara, a equipe dos Spurs vinha de 11 vitórias seguidas, né, não dá pra você desconsiderar isso, né, assim, a vitória dos Spurs, na minha opinião, é um palpite muito claro, e assim, quando você pega o Embanyama nesse confronto, cara, a chance do duplo-duplo dele é enorme, né. Acredito que sobe bastante rebote, principalmente a equipe do Sixers voluma muito arremesso, principalmente de bola tripla. Geralmente o Embanyama faz aquele rebote defensivo. Então gosto da vitória do Spurs e gosto do duplo do Embanyama para este confronto, fechou? Próximo jogo, Lakers e Pelicans. Vamos entrando agora na rodada da madrugada. A partir de meia-noite e meia, Lakers e Pelicans. Duelo da Conferência Oeste. Lembrando que tem um odd 10 para vocês aqui no link fixado na descrição. Não deixe de pegar, tá, galera? Cara, vamos falar bem a verdade. Lakers precisa de ganhar, cara. Precisa de ganhar. Não tem muita conversa. A Conferência Oeste tá pegada. Eles bobearam nos jogos aí mais recentes, mas assim, conviveram com algumas lesões nessa temporada e agora tá todo mundo saudável. LeBron, Austin Reeves, Luka Doncic, DeAndre Ayton, então tem que ganhar, né? Eu destaco assim que a equipe dos Lakers vai jogar dentro de casa, então eu vou com a vitória dos Lakers, acredito que seja um bom palpite. E assim, se a gente for pegar os últimos jogos de Lakers e Pelicans, nessa temporada os Lakers venceu todos, então pontos Luka Doncic e vitória Lakers, na minha opinião. Se fosse pegar assim, assim, pode ser que tenha blowout, pode, mas a equipe dos Pelicans também tá toda disponível, né? E o Doncic tá comendo a bola, né? E o Doncic, inclusive, de alguns jogos pra cá, ele tá com um aproveitamento muito bom das bolas triplas, que é algo que, na minha opinião, ele começou um pouco mal nessa temporada aí com os Lakers. Então a gente tá vendo um Doncic mais solto, mais confiante, talvez até mais entrosado. Então eu pegaria os pontos, é igual o palpite que eu falei aqui dos Raptors e do New York Knicks. Eu acho que os Lakers ganham, eu acho que o Knicks ganha, eu acho que o principal jogador de destaque seria o Luka Doncic e seria o Jalen Brunson, fazendo a analogia, porque são caras que jogam bem contra equipes que marcam desse estilo. Pelicans é uma das piores defesas da NBA e Luka Doncic tem tudo para crescer nesse jogo. Ok? Então, pegaria a vitória dos Lakers e pontos limite do Luka Doncic, tá? Lembrando, galera, odd 10 para vocês aqui no link fixado. Vou pedir para você deixar seu like, se inscrever se ainda não tiver feito, beleza? Todos esses palpites aqui que eu tô falando você consegue fazer na Bravo Bet, que é a nossa casa de aposta parceira. Quem que vai ganhar, quantos pontos vai ter na partida, palpites de jogadores, é uma casa bem completa. Inclusive a odd 10 aqui que está no link fixado na descrição é através da Bravo. Então você consegue criar a sua conta e ainda assim por cima pegar o palpite da odd 10, lembrando, aposte com responsabilidade. Kings e Suns, cara, eu vou te falar uma coisa, essa equipe do Phoenix Suns, cara, me causou uma dor de cabeça esses dias aí, meu irmão. Eles ganharam dos Lakers, meu irmão, numa bola tripla do Royce O'Neal, porra, foda. Enfim, cara, essa equipe do Phoenix Suns tá sem Dillon Brooks, tá sem Devin Booker e ainda assim é um time muito cascudo, tem muito cara cobra, muito cara experiente, que tem muito tempo de NBA. A equipe dos Kings tá sem DeAndre Hunter, Zach LaVine, Keegan Murray e Sabonis, 4 caras, né, que originalmente seriam titulares. Então vai jogar DeRozan, Westbrook, o Max Reynolds, né, que é o pivô francês ali que tá até se destacando nessa temporada, mas muito difícil, né, cara? Acho que essa equipe do Phoenix Suns tá conseguindo pegar um pouco mais de volume agora. Você tem o Grayson Allen, que é um cara muito experiente. Você tem o Jalen Green, que veio do Rockets na troca que enviou o Kevin Durant, que está começando a se soltar um pouco mais.
E aí, cara, o Cole Gillespie, que é um armador muito bom, você tem o Royce O'Neal, o Ryan Dunn, o Godard, o Amir Coffey, caras que sempre participaram de times assim de playoff, que tem experiência, tem rodagem, principalmente o Grayson Allen. Então eu gosto da vitória da equipe do Phoenix Suns. Aqui palpite de jogador fica difícil, né? Fica difícil, mas eu vou considerar assim a vitória do Phoenix Suns aqui. Acredito que, até por questão como é que eu posso dizer, de momentos, né? A equipe dos Kings hoje tem 14 vitórias e 48 derrotas, né? Se não me engano, acho que é a pior campanha da NBA hoje, né? Enquanto a equipe do Phoenix Suns está brigando por playoff, não é nem play-in não, né? E assim, você vê que eles ganharam o último jogo contra os Lakers, né? Que é o principal rival assim pela vaga de playoff, né? O Phoenix Suns está com 34 vitórias, os Lakers estão com 36. E muito possivelmente os Lakers vencem dos Pelicans, cara. Então é importante a equipe do Phoenix Suns confirmar essa vitória também contra a pior equipe da conferência que eles disputam, tá? Então esses foram os nossos palpites. Uma excelente rodada de terça-feira pra gente. Tamo junto, forte abraço, valeu.